Eu sou a Nath Cardoso, especialista em ginástica aplicada ao cross e criadora da metodologia ginásticas. E hoje eu vou falar com você que tem aquele aluno que quer o resultado rápido, que quer o resultado em uma semana e às vezes até que quer fazer aquele exercício milagroso que viu na internet e sai fazendo ele de forma aleatória sem nem entender o porquê e para que tá fazendo aquilo. Se você tem esse aluno, fica aqui comigo que eu vou te ajudar a entender por que ele está tão ansioso e também como podemos diminuir esse desespero que eles têm. Muitas vezes nossos alunos se sentem assim ansiosos porque eles não têm noção de que etapa que eles estão do processo, eles não estão entendendo o processo de aprendizado. Ele não está entendendo o porquê que ele está fazendo determinado educativo, determinado movimento e também o quanto ele está perto ou longe dos objetivos dele. Ou seja, em algum momento, nós coaches estamos falhando com esse aluno. Isso mesmo, se o seu aluno está ansioso, está querendo resultado rápido, a culpa é sua. Mas como assim, Nath? O meu aluno está ansioso e a culpa é minha? E eu te respondo com a mais absoluta certeza que sim. Sabe por quê? Você já parou para pensar o porquê que ele está ansioso? Eu te convido a pensar um pouco fora da caixa e sair um pouco do âmbito dos treinos. Quando uma criança, por exemplo, está no carro, e tá que nem o burrinho do Shrek, perguntando de 15 em 15 minutos, de 5 em 5 minutos, se já tá chegando, se tá perto, se falta muito tempo. Por que que ela pergunta isso? A gente já chegou! Não! A gente já chegou! Não chegou, não! A gente já chegou! Não! É porque ela não tem noção do tempo que vai demorar. Ela não sabe o que é 6 horas, 5 horas, 4 horas, muitas vezes. Elas não sabem o que isso significa, o quanto isso é perto ou longe, o quanto isso vai demorar ou não. Então, por exemplo, vamos colocar uma criança que está dentro de um carro e está indo para o Rio de Janeiro. Então, de São Paulo até Rio de Janeiro. Então, aproximadamente 6 horas. Se você virar para essa criança e falar, ah, faltam 6 horas para você chegar, ah, faltam 4 horas para você chegar, o que que isso significa? Como que ela vai saber o que são 6 horas? Ela não tem noção disso. Mesma coisa você falar para ela, ah, faltam tantos quilômetros. Para ela tanto faz, o que que é isso? Não representa nada para elas, elas não têm algo para comparar. E essa criança fica repetindo de 5 em 5 minutos, porque para ela, às vezes 1 hora já passou, para ela, às vezes 6 horas já passou. Então, poucas pessoas têm isso de querer realmente mostrar para a criança o quanto falta. E isso também acontece nos treinos. Então, às vezes, para a gente está claro, a gente sabe o processo que ele está, em que etapa do processo ele está e quanto tempo ele vai demorar. Só que o aluno não sabe disso. Então, voltando lá para o estímulo da criança, que exemplo, né? Como eu posso deixar isso mensurável e palpável para uma criança? Então, por exemplo, 6 horas. Vou demorar daqui até o Rio 6 horas. O quanto seria 6 horas para uma criança? Por exemplo, a saga inteira do Shrek. Então, os 4 filmes do Shrek dão aproximadamente 6 horas. E, Nath, o que que o Shrek tem a ver com tudo isso? Então, é só para dar um jeito de mensurar para a criança. Então, ela sabe que ela tem que assistir os 4 filmes. Quando ela tiver terminado o primeiro, ela sabe que faltam 3 filmes. Elas não necessariamente sabem que faltam 4 horas, mas ela sabe que quando ela tiver finalizado os 4 filmes, ela vai estar chegando ou já vai ter chego. Então, percebe como fica mais mensurável e mais palpável para a criança. E assim funciona com os nossos alunos. Se o nosso aluno não tem noção de quanto tempo ele demora para alcançar o resultado dele, ele vai ficar realmente ansioso. Ele vai ficar igual a criança, perguntando 5 em 5 minutos ou insatisfeito de 5 em 5 minutos com os resultados. Com os nossos alunos não é diferente do que com as crianças, que estão lá no carro perguntando. Às vezes a gente vira para o aluno, alguns coaches viram para o aluno e falam, seu quadril está perto. Perto quanto? Quanto que é perto? Perto pode ser 30 centímetros, perto pode ser 10 centímetros, perto pode ser 1 metro. O que que é perto? Só falta dar a cabeçada para o bar muscle up. Tá, cabeçada no quê? Para quê? Aonde? Então é importante que a gente use estímulos que fiquem mensuráveis realmente para o aluno. Uma das soluções disso é dividir o processo em etapas. Então, assim como a gente falou para a criança assistir os 4 filmes, então são etapas que ela foi passando para chegar no objetivo final, que era chegar na viagem de 6 horas. Então, para o nosso aluno é a mesma coisa, a gente divide etapas para que fique claro que ele está
no primeiro passo, agora ele está no segundo passo em direção ao objetivo dele, no terceiro, e isso acaba diminuindo a ansiedade dele, porque ele sabe exatamente o porquê ele está fazendo aquele educativo antes e não depois do outro. Isso minimiza, percebe que às vezes ele vai pegar um exercício na internet e vai falar: nossa, mas isso daqui será que já está na hora de eu fazer esse exercício ou não? Será que eu preciso fazer ele depois desse exercício que a coach ou o coach está passando para mim? Então, talvez ele chegue com esse estímulo para você, mas não tão ansioso. E usando de novo o exemplo lá da criança dos 4 filmes, os 4 filmes são uma saga, certo? Eles não podem ser assistidos de forma aleatória. Eles têm que ser assistidos o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. O 4 não pode ser assistido antes do 2, certo? Então assim também funciona com as etapas desses treinos, né? A etapa dessas periodizações aí. Elas têm um porquê de cada educativo, então a gente precisa colocar eles em ordem, certo? Então isso vai ajudar o seu aluno aí a saber que ele está dando um passinho de cada vez. Então, por exemplo, o aluno trouxe o joelho acima da linha do quadril no Toshibar. Perfeito. O próximo degrau é ele trazer mais próximo do peitoral. Depois, o próximo... Percebe como ele vai entendendo que não adianta ele querer colocar o joelho no cotovelo antes de colocar o joelho acima da linha do quadril? Outra coisa que o exemplo da criança também se reflete aos nossos alunos é que, óbvio, né, pai nenhum vai colocar uma criança dentro do carro para fazer a primeira viagem da vida de 6 horas, certo? É um processo de 6 horas. Então, primeiro a gente tem que ver até onde essa criança é tolerante em ficar dentro do carro. Então, a gente vai fazer viagens mais curtas, ou seja, viagens de 1 hora, viagens de 2 horas, viagens de 3 horas. E assim também funciona com os nossos alunos. A gente vai dar estímulos para eles mais simples e depois que vai ser um pouquinho mais complexo, que vai demorar um pouquinho mais de tempo e assim vai. Então, por isso faz parte do processo, às vezes a gente ensinar um pull-up antes do bar muscle up. Não faz sentido eu ensinar o bar muscle up e depois o pull-up. E é muito importante a gente dar essa clareza para os alunos. Não adianta ficar bravo. Eu conheço muito coach que fica bravo quando o aluno fica questionando sobre o processo ou às vezes ansioso demais. E não adianta ficar bravo, a culpa é realmente do coach. Se o aluno está tão ansioso assim é porque ele não está entendendo o processo. E se ele não está entendendo o processo, a culpa é sim do coach. Entenda, o aluno ele não está menosprezando o seu trabalho, ele só não está entendendo. Se ele não está entendendo é porque você não está dando clareza para ele. Se você conhece algum coach que precisa dessa dica, compartilhe esse vídeo com ele. Até a próxima!